Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, curso preparatório Carreiras Jurídicas. Muito bem. E o meu nome, gente, para quem não sabe, é Leonardo Torres. E mais uma vez, é uma satisfação, é uma emoção, gente, é um prazer que se renova poder estar com você, nobre colega, em mais uma aula, gente, tudo nosso, a administração pública nos aguarde, estamos chegando com tudo, legal, gente. Só que antes de tudo, né, vamos parar aqui de escândalo, vamos aqui, gente, a mensagem do dia, a frase do bem, vamos a ela. Olha que frase bacana, hein? Cadê você? Uma frase bem bacana para pessoas bacanas que nem vocês. Vamos lá, gente. Acredite que você pode. Assim você já está no meio do caminho. Daqui a um ano, você gostaria do quê? De ter começado a estudar hoje. Daqui a um ano você gostaria de ter hoje começado a estudar, gente. Insista, persista e nunca desista. Vamos que vamos. Vamos lá, então. Vamos lá, gente, a aula de hoje, putz, esse tema assim é muito importante, até me comovo de tão importante que é para o direito administrativo. Hoje iremos tratar do quê? Iremos tratar da LIA. Quem que é a LIA, gente? Não é aquela minha vizinha que tem problemas com álcool não, tá, gente? A LIA é a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Vamos lá então, vem comigo aqui. Teremos duas aulas, tá? Duas aulas para tratar da LIA. Vamos lá então colocar aqui, gente, ó, LIA. LIA é a famosa Lei de Improbidade Administrativa, é a Lei 8429 de 92. Gente, o que seria aqui um ato de improbidade, hein? Vamos começar. O que é um... Você fala assim, nossa, o meu vizinho é um exemplo de probidade, exemplo de honestidade. Improbidade, que é o caso aqui, é desonestidade. Gente, cuidado porque o ato de improbidade, notaremos que é uma espécie de ato imoral mais grave, é uma espécie de ato imoral qualificado. Essa lei ela foi o divisor de águas no que tange o combate à corrupção no Brasil. Ela combate os atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. Por exemplo, eu utilizei um bem público para o fim pessoal. Aqui em Floripa, ano passado, flagraram um servidor público do município com um caminhão da Secretaria Municipal de Saúde fazendo uma entrega de um portão de alumínio para o cunhado. Gente, utilizar bem público para um fim pessoal é um ato de improbidade. Notaremos que na aula que vem que ele causa enriquecimento ilícito. Outro exemplo, ó, dispensar uma licitação indevidamente é improbidade, causa prejuízo ao erário. Outro exemplo, gente, frustrar um concurso público, por exemplo, é um ato de improbidade que causa lá, gente, que fere os princípios da administração pública, tá? Mas, professor, calma lá. O que é um ato de improbidade, então? Venha comigo, coloque assim. Ponto de número 1, gente, essa lei aqui ela é bem curtinha, tá? Ela tem 23 artigos. Vale a pena você ter um resumão dela, tá? É mais uma das leis que integra esse mundo paralelo que é o direito administrativo. Conceito de ato de improbidade, com muita singeleza, com muita ternura, com muita paz no coração. Vamos lá, gente, ó. Conceito de ato de improbidade. Conceito de ato de improbidade administrativa. Gente, o ato de improbidade administrativa, ele é uma espécie de ato imoral qualificado. Vamos colocar aqui então, vamos lá. Ó, é uma espécie de ato imoral qualificado. Espécie de ato imoral mais grave ou qualificado. Espécie de ato imoral qualificado. Gente, qual que é a grande pergunta de prova? Candidato, me diga uma coisa. Última pergunta aqui no seu exame oral para que você seja aprovado, dê um up em sua vida e eu fique satisfeito e vá comer o meu pudim, né? Eu sou examinador. O que é mais amplo, candidato? O conceito de imoralidade ou improbidade? Você pensa assim, fudeu. Não, calma, vamos perguntar de novo. Candidato, o que é mais amplo? O conceito de improbidade ou moralidade? Excelência, já que o ato de improbidade é uma espécie de ato imoral, eu entendo então que o ato imoral ele é mais amplo e o ato de improbidade é mais estrito. Meus parabéns, você está aprovado, gente. O ato imoral, realmente, ele é mais amplo do que o próprio ato de improbidade. Pense assim na pizza. Temos uma pizza inteira, tá? A pizza representa o quê? Aqueles atos imorais que ferem o princípio da moralidade para a administração pública. Atos imorais. Tá, legal. E uma fatia da pizza, o que ela representa, gente? O ato de improbidade. Então, realmente, o conceito de improbidade, atos de improbidade administrativa, tá, gente? Ó, então, realmente,
Questão corretíssima. O conceito de improbidade é mais estrito que o próprio conceito de ato imoral. Outra pergunta boa de prova, hein? Candidato, podemos afirmar que todo ato que fira o princípio da moralidade para a administração pública será sempre um ato de improbidade? Podemos afirmar que todo ato imoral será sempre um ato de improbidade? Não, excelência, não, por quê? Nós temos uma gama aqui de atos imorais que não se encaixam no conceito de ato de improbidade. Nem todo ato imoral será sempre um ato de improbidade. Por exemplo, nepotismo, súmula vinculante 13, nomear cônjuge, companheiro, parente até o 3º grau, sem concurso, né? Para cargos em comissão ou funções de confiança, até é um ato imoral, óbvio. Só que não é classificado como ato de improbidade. Nem todo ato imoral será sempre um ato de improbidade. Invertendo, e todo ato de improbidade será sempre um ato imoral? Sim. Por quê, gente? Já que a improbidade é uma fatia da pizza, ela sempre será lá um ato imoral. Então, mais uma vez, hein? Cuidado com o jogo de palavras. Nem todo ato imoral será sempre um ato de improbidade, só que todo ato de improbidade será sempre um ato imoral. Professor, você é um cara gente boa, mas você enrola pra caramba, porque isso não cai em prova. Não cai? Então segura essa aqui. Cai sim. Jamais falaria algo que não caísse em prova. Eu não sou mãe de nada, né, gente? Mas você nota isso com questões anteriores. Por exemplo, aqui, vou pegar uma questãozinha. Deixa eu colocar uma banca aleatória. O CESP, por exemplo. Ó, vamos pegar aqui uma questão do CESP. Lararará, improbidade, cadê você? Calma lá, rapidinho aqui, ó. Vamos pegar aqui a questãozinha aqui, ó. Achei. Vamos lá. Achei. Ok, TRT, quinta região. Ó. Olha como cai em prova. Olha o poder dessa questão. Olha o poder, hein? Olha o poder. Vamos lá. Foi. 1, 2 e... Foi! O conceito de improbidade administrativa é mais restrito que o conceito de moralidade. Questão corretíssima, gente. Improbidade é a fatia e a imoralidade é a pizza. Legal. Vamos prosseguir então, vamos lá. Ah, gente, acabaram os meus slides aqui. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, gente, rapidinho, uma configuração rápida. Vamos lá, cadê você? Calma lá que acabaram aqui os meus slides. Caramba, difícil acontecer. Vou colocar aqui os slides, legal. Foi. Voltou pra cá, foi. Vamos lá, gente, vamos voltar pra cá então? Coloque assim, observação. Observação, gente. Ato de improbidade administrativa, por si só, não é crime. Por si só, não é crime. Viram em prova assim, ó, crime de improbidade... Tá errado, gente. Errado por quê? O ato de improbidade por si só, de forma isolada, não é um crime, não. Tanto que a ação em que o desonesto é réu é uma ação civil e não uma ação penal, tá, gente? Ato de improbidade por si só, ele não é crime. A ação em que o desonesto, o ímprobo, é réu é uma ação civil, normalmente proposta pelo Ministério Público e não uma ação penal. Não quer dizer que, em algumas situações, a mesma conduta que já é classificada com ato de improbidade, não quer dizer que ela também não seja um crime contra a administração pública. Em algumas situações, a mesma conduta que já é, gente, um ato de improbidade, também será classificada na lei penal como crime contra a administração pública. Quando isso acontecer, nem sempre ocorre, o indivíduo será réu em duas ações distintas. Uma ação civil, pelo ato de improbidade, e uma ação penal pelo crime contra a administração pública. Por exemplo, aceitar uma vantagem indevida em razão do cargo. Aceitar uma vantagem indevida em razão do cargo. Por exemplo, eu sou um fiscal sanitário, você é um comerciante, praticou uma infração sanitária, eu solicito uma vantagem indevida, uma caixinha, para que eu não autue você. É um ato de improbidade, serei réu numa ação civil, né, por improbidade, e também é um crime contra a administração pública, a corrupção passiva. Serei réu em outra ação penal, né, aliás, em outra ação, uma ação penal, pelo crime contra a administração pública. Ato de improbidade por si só não é crime, só que em algumas situações a mesma conduta também é um crime na lei penal, eu serei réu em duas ações o quê? Distintas. Quais são as duas perguntas que ficarão no ar, numa nuvem pairando, e responderemos as mesmas na próxima aula? Será que o ato de improbidade sempre corresponderá também a um crime na lei penal? E será que o crime contra a administração pública será sempre um ato de improbidade? Olhem que perguntas boas. Será que o ato de improbidade será sempre também um crime contra a administração pública? Será que o crime contra a administração pública será sempre um ato de improbidade?
ficarão suspensas tais perguntas, pensem nisso e na próxima aula iremos o que respondê-las, tá? Só que antes disso, venham comigo, coloque assim, ó, ponto de número 2. Gente, quem são os sujeitos passivos de um ato de improbidade? Sujeito passivo, né? Quem são as vítimas em potencial de um ato de improbidade? Quem são as vítimas em potencial? Vamos colocar aqui? Vamos. Coloquem assim, ó. O artigo 1º, ele fala assim, o artigo 1º caput, a cabeça do artigo 1º fala assim, ó. Podem ser vítimas de um ato de improbidade. Vamos lá, gente, ó. Toda a administração pública, gente, tem. Quando se fala que toda a administração pública pode ser vítima de um ato de improbidade, toda a mesma. Os entes centrais, União, Estados, municípios e DF, e também as entidades que integram a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Toda a administração pública, sem exceção dos 3 poderes. Legal? E também, de acordo com o artigo 1º caput, demais entidades, aqui ó, colocar aqui gente, ó, também podem ser vítimas de improbidade, né? Entidades, mesmo que privadas, tá? Onde você tem, gente, mais que 50% de patrimônio público, mais que 50% aqui de patrimônio público, ou o Estado concorra em mais que 50% em sua receita anual. Ou o Estado concorra em mais que 50% em sua receita anual. Ok, gente? Podem ser vítimas de improbidade. E o parágrafo único fala assim, ó. Professor, me dê exemplo aí de uma entidade privada, onde o Estado concorra, por exemplo, em mais que 50% em sua receita anual. A Embraer. A Embraer é uma empresa controlada pela União. É uma empresa privada que está sob o controle acionário da União e a União participa, lógico, em mais que 50% em sua receita anual, tá? E o parágrafo único fala assim, gente, ó, demais entidades, mesmo que privadas, né, onde o Estado participe em menos que 50% em sua receita anual, ou de repente nela tenha menos que 50% aqui de patrimônio público. Me dê exemplo de uma entidade privada onde você tenha menos que 50% aqui de patrimônio público. A gente, por exemplo, aqui, ó, uma OCIP, né, que é uma ONG qualificada. É um título de qualidade que se confere a uma ONG. Aquela ONG, quando é qualificada como OCIP, ela pode o quê? Receber lá, gente, recursos públicos, pode, ok? OCIP, nome comprido, hein? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E de repente, gente, é uma entidade onde você nem tem patrimônio público, ou que o Estado nem concorre em sua receita anual. De repente, uma entidade, ó, que só receba o quê, gente? Que só receba lá benefícios públicos, incentivos fiscais ou creditícios, ó, benefícios públicos, incentivos fiscais ou creditícios. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui de um exemplo, outro exemplo, ó, uma microempresa que recebeu lá do Estado um incentivo específico, um benefício estatal, ela pode ser vítima de improbidade, ok? Atenção por quê, gente? As vítimas em potencial do parágrafo único, em relação a elas, a lei fala assim, ó, que a sanção patrimonial tem que ser proporcional ao que há ali de patrimônio público. Se a vítima do ato de improbidade for uma entidade privada, onde o Estado concorra em menos que 50% em seu patrimônio público, ou o Estado concorre em menos que 50% em sua receita anual, ou de repente nem há patrimônio público, ou o Estado ele nem participa em sua receita, ela só recebe o quê, gente? Benefícios públicos ou incentivos fiscais ou creditícios. Nesse caso, gente, a sanção patrimonial será o quê? Proporcional ao que há de patrimônio público. Então, por exemplo, ó, o juiz aqui, o magistrado, para aplicar, por exemplo, uma multa civil, ele levará em conta o que há de patrimônio público ali, tá? Será uma sanção patrimonial proporcional ao que há de patrimônio público. Legal. Agora venham comigo, vamos lá, gente. Ponto de número 3. Quem são os sujeitos ativos de um ato de improbidade? Quem são os sujeitos ativos de um ato de improbidade? Ou seja, quem é que pode praticar lá, gente? Quem é que pode
praticar um ato de improbidade? Quem são os sujeitos ativos de um ato de improbidade? Vamos verificar então? Vamos lá, gente. Ó, no primeiro momento, o artigo 2º fala assim, ó. Vamos colocar aqui bonitinho, o artigo 2º fala assim. O artigo 2º ele fala assim, ó. Quem é que pode ser o autor de um ato de improbidade? Os agentes públicos. Os agentes públicos, lógico, eles podem ser autores de um ato de improbidade. Gente, tem cuidado porque aqui eu peço a máxima atenção, tá? Para quem está dormindo, para quem está lá no WhatsApp, gente, cuidado. Vamos lá, cuidado, atenção. Gente, o que é um agente público por direito administrativo? O que é um agente público por direito administrativo? Todo aquele que exerce uma função pública. Esqueçam disso para a lei de improbidade. Aqui o conceito é muito mais amplo, gente. Aqui o conceito é muito mais amplo. É muito mais amplo do que o conceito tradicional do direito administrativo. Por quê? O que é um agente público para a lei de improbidade? Gente, o agente público para a lei de improbidade é todo aquele que exerça qualquer tipo de função em qualquer entidade pública ou privada que possa ser vítima de improbidade. Então, para que você veja se aquele indivíduo é um agente público para fins da lei de improbidade, primeiro veja se aquele indivíduo, ele exerce uma função numa entidade que possa ser vítima de improbidade. Positivo, para a LIA, ele é um agente público. Conceito muito mais amplo do que o próprio direito administrativo. Não entendi. Exemplo, vamos lá. Por exemplo, ó, o estagiário de uma OCIP, uma ONG qualificada. Gente, o estagiário, esse cara, por o direito administrativo, não exerce função pública, não é agente público. Só que para a LIA, ele é agente público por quê? Ele exerce uma função numa entidade mesmo que privada que pode ser vítima de improbidade. Outro exemplo aqui, gente, ó, o jardineiro de uma microempresa que recebeu incentivos fiscais ou creditícios do Estado. Para o direito ADM, óbvio que ele não é agente público. Só que para a LIA ele é por quê? Ele exerce uma função, mesmo que privada, numa entidade privada que pode ser vítima de improbidade. Ok, gente? Conceito muito mais amplo que o direito administrativo. Voltem para cá então, voltem para cá. Vamos lá então, vamos lá. Oi, vamos lá? Tá aqui. Sai daqui você, no caso eu, né? Vamos lá. Gente, outro ponto importante, ó, observação. Decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. O STF entendeu que se aquele que praticar o ato definido como improbidade for o presidente da República ou ministros de Estado, nesse caso, gente, você não aplica a lei de improbidade, você aplica a lei 1079 de 50, que é a lei do crime de responsabilidade, e serão julgados pelo Senado. Então, espera um pouquinho. Se o autor da conduta definida como ato de improbidade for o presidente da República ou ministros de Estado, em prol do princípio da especialidade, você afasta a lei geral, que é a lei de improbidade, e você aplica a lei especial, que é a lei do crime de responsabilidade, julgamento pelo Senado Federal. Ok? Legal. Observação 2. Gente, quando se fala em improbidade administrativa, não há foro por prerrogativa de função. Gente, tem aquele lá, o foro especial, né, que na verdade é um foro por prerrogativa de função. Esse foro por prerrogativa de função, ele só se aplica a crimes. Então, por exemplo, ó, se um governador do estado praticar um crime comum, será julgado não por um juiz singular, não por um único juiz, e sim por um órgão colegiado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Só que esse foro especial, né, por prerrogativa de função, é só para crime, fofo. E o ato de improbidade por si só não é crime. Não há foro por prerrogativa de função em ato de improbidade. Os parlamentares aprovaram uma lei há alguns anos estendendo isso também para a lei de improbidade. Supremo Tribunal Federal entendeu que foi lá uma alteração inconstitucional e aniquilou essa possibilidade, ok? Não há foro especial aí quando se fala em improbidade. E por fim, gente, ó, o particular também pode ser autor de um ato de improbidade, né? Lá no artigo 3º. Só que atenção, porque, gente, o particular, ele nunca praticará sozinho um ato de improbidade. Nunca praticará sozinho um ato de improbidade não, tá, gente? Sempre concorrendo, induzindo ou se beneficiando de um ato praticado pelo agente público. O particular, ele nunca praticará sozinho um ato de improbidade, sempre induzindo,
concorrendo ou se beneficiando. Lógico, né? Desde que ele saiba que o benefício, que o presentinho que ele recebeu, tem origem ímproba. Particular, de acordo com o STJ, nunca será denunciado sozinho, sempre concorrendo, induzindo ou se beneficiando da prática de um ato de improbidade. Legal? Muito bem. Vamos aproveitar o gancho aqui, vamos lá, gente? Questões de prova para que possamos aí verificar a vida como ela é. Aqui, gente, ó. Considera-se agente público para efeitos da LIA todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público. Perfeito, gente, conceito amplo de agente público. Mais uma. O alcance subjetivo da chamada lei de improbidade estende-se além do tradicional conceito de agente público. Com certeza, corretíssimo, gente. O conceito aqui de agente público é muito mais amplo do que o próprio direito administrativo. Legal. Vamos lá, mais uma. Vamos uma outra boa aqui. Essa aqui eu não falei ainda. Aqui, gente, ó. Essa aqui é boa, ó. Ninguém viu? Os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como os mesários ou jurados, não são considerados agentes públicos. Errado por quê, gente? Já que para o direito administrativo, que tem um conceito mais restrito de agente público, eles são sim agentes públicos? São particulares em colaboração com o Estado, são agentes honoríficos? Então que se diga para a LIA, que tem um conceito muito mais amplo. São agentes públicos sim, são agentes honoríficos, são particulares em colaboração com o Estado. Ok? Deixa eu ver se tem outra boa aqui. Vamos lá, vamos ver se tem uma outra boa aqui. Gente, por enquanto não, tá? Só para fechar aqui, então, o nosso primeiro bloco de aulas, vamos voltar aqui para o manual caseiro, gente, ó, só para fechar, coloquem assim, ó. Foi. Observação. De observação é o seguinte, o artigo 8º da Lei de Improbidade, ele vai trazer o princípio constitucional lá do processo penal, que é o princípio da responsabilidade pessoal. Princípio da responsabilidade pessoal. Gente, ele guindou lá do processo penal, aliás, ele guindou lá da Constituição esse princípio constitucional do processo penal aqui para a lei de improbidade. A Constituição fala assim, ó, que a pena não passará da pessoa do condenado, né, a sanção penal, exceto a obrigação de indenizar, que é transmitida aos sucessores até o limite da herança. Isso aqui também se aplica no caso aqui da improbidade. No caso de ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, a responsabilidade patrimonial, a multa civil, a indenização, ela será o quê? Transmitida aos sucessores até o limite da herança deixada pelo decujus, pelo falecido. Nos casos de ato de improbidade do artigo 9º, que causem enriquecimento ilícito, ou do artigo 10, que causem prejuízo ao erário, a responsabilidade patrimonial, a multa civil, a indenização será transmitida aos sucessores até o limite do valor da herança. Tudo bem, gente? Na próxima aula iremos o quê? Verificar quais são as categorias, principalmente quais são as sanções aplicáveis àqueles que forem condenados em juízo por um ato de improbidade. Tá? Paro por aqui, até a próxima aula, valeu!